Olá pessoal, estamos de volta com a correção dos exercícios do curso de Java Básico. Essa é a quarta parte da correção dos exercícios da aula 20, que são sobre arrays multidimensionais ou matrizes. Então, nessa última parte da correção dos exercícios, nós vamos fazer o exercício mais legal que a gente já fez até agora, que é programar um joguinho da velha. Então, olha que bacana. O programa deve permitir que dois jogadores façam uma partida do jogo da velha usando o computador para ver o tabuleiro. Cada jogador vai alternadamente informando a posição onde deseja colocar a sua peça, o O ou o X. O programa deve impedir jogadas inválidas e determinar automaticamente quando o jogo terminou e quem foi o vencedor, se foi o jogador 1 ou o jogador 2. E a cada nova jogada, o programa deve atualizar a situação do tabuleiro na tela. Olha que bacana, pessoal, a gente vai começar a fazer programinhas que são mais legais agora. Só tendo o conhecimento básico de Java, a gente já consegue programar coisas legais. Então, estou aqui com o NetBeans já aberto e vou começar a fazer o programinha. Então, a gente vai ter que ler dados do teclado, né? Já que o jogador 1 ou o jogador 2 vai ter que entrar com a sua jogada. Então, a primeira coisa, eu vou importar a classe Scanner, né? A gente vai declarar o Scanner Scan, new Scanner System.in. Aqui eu vou dar uma dica para vocês, por exemplo, se vocês não colocarem o nome inteiro da classe e apertar o Ctrl espaço, vocês vão pegar esse aqui, que é o Scanner Java.util, e quando você faz isso, ele automaticamente faz o import. Então, é uma maneira mais prática e mais simples também de você fazer os importes automáticos pela IDE. E aqui, então, a gente faz um new scanner system.in, já que a gente está pegando a leitura de dados do teclado. A segunda coisa que a gente precisa aqui agora é declarar a matriz do jogo da velha. Eu coloquei aqui, então, somente para a gente poder brincar um pouco. Eu coloquei aqui um pequeno tabuleiro, né, que a gente pode usar para brincar aqui, colocar o X e o Y. Então, um tabuleiro do jogo da velha, ele tem 3 linhas e 3 colunas, então seria uma matriz 3x3. A gente vai vir aqui e vai colocar então a matriz 3x3. Aqui no tabuleiro, a gente vai colocar as letras X ou O, dependendo do jogador. Então, a gente pode ter um tabuleiro de char, né, uma matriz de char. Então, aqui nós vamos utilizar a variável, vou colocar jogo da velha, né, ou jogo velha, e new char 3x3. Então, a gente já tem o nosso tabuleiro também declarado. Aí, só pra gente começar a brincar, vou colocar aqui um system out println, que o jogador 1, ele vai ser o X, e o jogador 2 vai ser o O. Ou ao contrário também, né? Vocês que decidem, já que o programinha é de vocês. E aí agora a gente tem que começar a programar o nosso joguinho da velha. A primeira coisa é, a gente precisa saber quando é que o jogo vai parar automaticamente. Para isso, a gente pode utilizar uma variável booleana, que é a famosa flag. Então, enquanto ninguém ganhou, a gente continua com o jogo. Então, toda a nossa lógica de programação, ela vai ficar aqui dentro desse while. E agora vocês vão ver que com esse programinha do joguinho da velha, a gente vai utilizar muita coisa que a gente aprendeu nas aulas passadas. Então, vai ter if, vai ter while, vai ter for, vai ter matriz, então vai ter um monte de coisa. A gente vai começar a acumular todo esse conhecimento que a gente ganhou até agora do curso. Então tá, a gente sabe aqui então que enquanto não tiver nenhum jogador que ganhar, a gente continua fazendo aqui a nossa lógica de programação. A gente precisa também do jogador saber quando é que é o jogador 1 e quando é que é o jogador 2, né? Então eu vou colocar aqui uma variável jogada, que é pra gente contar em qual jogada que a gente tá. Então vai começar com a primeira jogada. Então, começa com a primeira jogada e toda vez que a gente fizer uma jogada com sucesso, a gente vai incrementando esse valor aqui. Então, eu quero saber primeiro quando é que é o jogador 1 e quando é que é o jogador 2.
Então, vamos colocar um if aqui. Como a lógica que eu vou utilizar aqui na correção desse exercício vai ser incrementar a jogada, então, como a primeira jogada é com 1, então toda vez que for o número ímpar, vai ser a vez do jogador 1. Toda vez que for o número par, vai ser a vez do jogador 2. Então, se a jogada mod 2 igual a 1, vou colocar aqui, vai ser o jogador 1 que vai fazer a jogada. Se não, é o jogador 2. Então, aqui eu vou fazer um system... Então, aqui eu vou fazer um system out print ln. E aqui eu vou colocar vez do jogador 1. Escolha, linha e coluna, né? As colunas e as linhas, elas vão de 1 a 3. Então, tá aqui a vez do jogador 1. Depois, né, se não for, se o número for par, é a vez do jogador 2. Então, vou colocar uma mensagem para o jogador 2. Aí, agora tá faltando, né? Como é que a gente... E aqui, depois a gente continua aqui com continua com a lógica aqui. Mas como é que a gente vai saber se é X ou se é o O? Então, aqui a gente pode utilizar ainda um sinal. Então, vou colocar o sinal aqui. Se for a vez do jogador 1, o sinal que a gente vai utilizar na matriz para poder setar o valor vai ser o X, se não, vai ser o O, quando for o jogador 2. Ó, não, aqui é O. Então, aqui a gente tem, já se for o jogador 1, a gente utiliza o X para colocar o valor na matriz, senão a gente coloca o O. Então, beleza. Agora a gente já sabe se é o jogador 1 ou se é a vez do jogador 2. Aí a gente precisa pedir para o jogador escolher uma linha ou uma coluna para poder verificar, né, se é uma posição válida e se sim, a gente seta esse valor na matriz. Como é que a gente vai fazer isso? Então, olha, vou fazer aqui uma linha válida. Primeiro eu vou pedir para entrar com a linha. Então, enquanto não entrar com uma linha válida, a gente vai ficar pedindo o input. Então, eu vou colocar aqui um system out print ln, entre com a linha. As opções são 1, 2 ou 3. E aqui a gente vai ler a linha. Só que, se eu fizer isso daqui, a linha é um int, né? Se eu fizer isso aqui, scan.next int, aqui depois, por exemplo, só um teste para vocês verem. Ele vai reclamar porque o escopo tá dentro do while, né? Então, não é legal a gente declarar a coisa aqui dentro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, colocar um int linha, por padrão eu vou colocar 0, vou aproveitar e vou declarar a coluna também que a gente vai utilizar depois, e a coluna aqui também. E é bom que para vocês verem que eu posso declarar várias variáveis na mesma linha, iniciando os valores, inclusive separando com vírgula, ou então você pode colocar um em cada linha, como a gente está fazendo aqui, não tem problema nenhum. Então aqui eu vou tirar e já tenho aqui o linha scan int. Agora eu vou validar se esse input for, né, é válido. Então a linha ela tem que ser maior ou igual a 1 e a linha ela tem que ser menor ou igual a 3 para ser uma linha válida. Se for, então é uma linha válida, true. Se não, a gente coloca aqui entrada inválida, tente novamente. E aí ele vai não sair desse loop aqui enquanto ele não entrar com o valor 1, 2 ou 3 para a linha. Então aqui a gente já pediu para o jogador se é uma linha
a linha, né? A gente precisa fazer a mesma coisa com a coluna. Então, eu vou colocar aqui a coluna válida, false, que vai ser bem similar aqui. Então, enquanto a coluna é exatamente a mesma lógica, tá? Enquanto nós não tivermos uma coluna válida que foi entrado pelo jogador, a gente vai fazer o entre com a coluna 1, 2 ou 3. E aí, a gente já declarou a variável ali em cima, basta ler next int. Se... Aí aqui, olha, eu vou copiar só para facilitar. Se a coluna for válida, né? Estiver entre 1, 2 ou 3, a coluna é válida. E se não, entrada inválida, tente novamente. Quando a gente sair desses dois loops, significa que a gente tem uma linha e uma coluna válida. Então, o input, pelo menos, a escolha das colunas, está ok. Agora, falta ver outra coisa, né? O que pode acontecer? Vou começar o joguinho aqui. Então, eu venho aqui, escolhi a matriz 0, 0, linha 0, coluna 0, coloquei aqui o X. Aí, eu vou vir aqui, escolher também a linha 0, coluna 1, então vai vir aqui com O. Aí, depois o jogador, ele não lembra, ou por algum motivo, ele também escolhe a linha 0, coluna 1. Só que essa coluna, ela já tá com valor, então eu não posso utilizar, é uma escolha inválida, né? E a gente também precisa prever isso no nosso programa. Como é que a gente vai verificar isso? Se o jogo da velha, na linha e coluna escolhidas pelo jogador, for igual a X ou for igual, copiar aqui, ou for igual ao O, então a gente tem que não é uma posição válida. Então a gente coloca aqui, olha, posição já usada, tente novamente. Se não, a gente pode setar, né, o jogo da velha nas posições informadas, linha e coluna. Aí aqui que a gente usa aquele sinal, tá vendo? Se for o jogador 1, a gente seta o valor de X, se for o jogador 2, a gente seta o valor de O. Então aqui a gente só coloca o sinal. Assim fica mais fácil a gente atribuir valores para uma variável e depois só fazer utilizar essa variável. Como aqui é uma jogada válida, a gente também vai incrementar a nossa variável jogada, porque aí ele vai incrementar aqui e aí ele volta aqui, tá vendo que é a jogada e aí passa para outro jogador. Se for uma posição já usada, tentar novamente, a jogada aqui a gente não vai mexer com ela. Então, como vai ser a mesma jogada, vai voltar aqui para o início e aí vai pedir novamente a entrada para o jogador. Só que tem um detalhe aqui, pessoal. A gente sabe que no Java os índices começam por 0. Então, aqui nesse tabuleiro do jogo da velha, a gente tem as linhas 0, 1 e 2 e as colunas 0, 1 e 2. Porém, para o nosso joguinho ficar mais amigável para o usuário que vai usar esse joguinho, a gente pede para entrar com as colunas 1, 2 ou 3 e com as linhas 1, 2 ou 3 também. Só que a gente não quer utilizar 1, 2 ou 3, a gente quer utilizar 0, 1, 2. Então, basta a gente decrementar aqui antes o valor de 1 de cada variável da linha e da coluna. Porque se o usuário entrar com o valor 3 na linha e o valor 3 na coluna, vai dar um erro, já que a posição 3 não existe na nossa matriz. Então, a gente tem que decrementar. Então, você pode fazer o linha menos menos e o coluna menos menos. Ou você faz coluna recebendo coluna menos 1 ou coluna menos igual a 1. Tanto faz, existem essas três opções. Então, por enquanto, a gente já está aqui. A gente já consegue, então, validar as entradas, validar se é uma posição válida.
e também verificar se é a vez do jogador 1, jogador 2 e colocar valores na nossa matriz. Então, agora o próximo passo seria a gente imprimir o tabuleiro. Então, vou imprimir o tabuleiro para fazer a verificação. Como é que a gente imprime tabuleiro? É com aqueles dois fors alinhados que a gente já tá careca de fazer nos exercícios, né? Então, aqui, i vai ser menor que jogo da velha, ponto length. E aqui eu coloco um i mais mais. E aqui eu vou fazer um for com a variável j, começando do zero, j menor que jogo da velha. E aí a gente já coloca o i aqui. Length, né, que é o tamanho do vetor da posição, e j mais mais. A gente vai ver depois na aula de debug, a gente vai debugar uns programinhas para vocês aprenderem como encontrar erros no Java, como corrigir, e também vai ser uma coisa extremamente útil para a gente na aula de orientação a objetos. O porquê que eu tanto falo para vocês utilizar o length aqui e não utilizar um valor inteiro. Por exemplo, a gente sabe que o jogo da velha é um tabuleiro 3x3. Por que eu não coloco um 3 aqui e um 3 aqui? Então, vocês vão ver isso na aula de debug. Você colocar um 3 aqui, isso não é uma boa prática. Então, a gente sempre, aqui no curso, como eu sempre falo para vocês, sempre vamos tentar seguir as boas práticas do Java, porque isso facilita muito depois na hora do desenvolvimento, ler o código-fonte, da manutenção do código-fonte, enfim. Então, aqui a gente vai fazer o system out print, porque a gente quer colocar todos os valores na mesma linha. Então, aqui a gente vai imprimir, olha, o jogo da velha nas posições I e J. E aqui, olha, só para ficar melhor, a gente vai colocar um pipe, né? Então, aí aqui, sempre quando a gente for trocar de linha, a gente faz um system out print ln. Então, com isso, a gente já tem o tabuleiro também vai ser impresso. E por último, a gente vai verificar se existe um ganhador, que é o último passo do nosso joguinho da velha. E aí, vamos começar agora com a nossa jornada de fazer uns ifs bem grandão. Então, quando é que a gente tem ganhadores no jogo da velha? Então, quando eu tenho a linha, e aqui eu posso ter nas 3 linhas, ou quando a gente tem nas colunas, e aqui eu posso ter nas 3 colunas. Então, aqui vai ser na linha, né? Se for aqui na linha, então é a matriz na posição da linha 0, coluna 1, 0, 1 e 2. Na linha 1, coluna 0, 1 e 2. Na linha 2, nas colunas 0, 1 e 2. E a mesma coisa aqui nas colunas. Então, é a linha 0, colunas 0, linha 1, coluna 1, linha 2, coluna 2. E a última, que é somente na diagonal também, que aqui é o mais legal de matriz, que eu não sei se vocês repararam ainda, mas na diagonal de matriz, a linha e a coluna são sempre iguais. Então, é linha 0, coluna 0, linha 1, coluna 1, linha 2, coluna 2. Então, é assim que a gente vê a diagonal de uma matriz. Coluna e linha são sempre iguais. Então, vamos voltar aqui para o nosso programinha e vamos começar a verificar se tem um jogador que ganhou. Então, olha, eu vou colocar aqui só para agrupar, que aí vocês vão ver que a gente vai precisar agrupar. Então, eu vou utilizar parênteses para poder fazer esse agrupamento. Então, se o jogo da velha... Vamos começar, então, com a primeira linha da... Vamos fazer primeiro por linhas, né? Então, é linha 0, coluna 0. Se o jogo da velha igual a x, primeiro eu vou verificar se o jogador 1 ganhou. Tá, então, para ter aqui um ganhador, eu preciso que a primeira linha inteira seja com o x. Então, aqui eu vou verificar aqui o x.
Então, aqui eu continuo com a linha 0, só que a segunda coluna, que é a coluna 1. Aqui eu vou colocar um E de novo. Por que do E? Porque eu preciso que exatamente as 3 condições aqui sejam verdadeiras. Se alguma dessas condições não for verdadeira, isso quer dizer que o jogador 1 não ganhou por ter 3x na primeira linha. E aqui então aqui não mudo a linha e eu só mudo as colunas. Então, aqui a gente está verificando se com essa primeira linha aqui o jogador X não ganhou. Agora a gente vai ver a segunda e a terceira linha também. Então, aqui, olha, eu vou copiar esse agrupamento, porque o jogador 1 ele pode ganhar com a primeira linha, ou, então eu coloco aqui o símbolo de ou, com a segunda linha. Deixa eu puxar um pouco mais para cá, para a gente ter um pouco mais de espaço. Então, aqui, ó, basta eu trocar para segunda linha, só essa posição aqui. E aqui nós vamos fazer a terceira linha, que seria aqui 1, 2, 2 e 2. Então, aqui, olha, só pra gente... Aqui seria a linha 1, a linha 2 e aqui a linha 3. Deixa eu pegar esse cara e colocar pra cá. Aqui seria a linha 3. Agora, a gente vai começar a ver as colunas, né? Se o jogador ganhou pelas colunas. Então, eu vou colocar um outro ou aqui. E eu vou copiar aqui esse carinha. E vou colocar aqui. Como é que a gente vai ver as colunas? Deixa eu botar tudo 0, 0 aqui, só pra gente não correr o risco. Como é que a gente verifica a primeira coluna? A primeira coluna vai ser o quê? A gente vai fixar a coluna, então a coluna aqui sempre vai ser 0, e a gente vai mudar a linha, que vai ser 0, 1 e 2. Então, vamos fazer isso aqui. Então, aqui vai ser a linha 1, aqui vai ser a linha 2 e aqui vai ser a linha 3. Então, com isso aqui, a gente consegue verificar se é a primeira coluna. Ou então, ele pode ganhar também na segunda coluna. Como é que a gente faz isso daqui, então? Já vou colocar aqui. Então, aqui foi a coluna 1. Como é que vai ver, então? A outra coluna vai ser com a coluna de número 1. E a gente também vai mudar as linhas. Então, 0, 1 e 2. Sempre na coluna 1, né? 0, 1, coluna 1. Então, aqui a gente volta e vai mudar só aqui. Então, aqui vai ser 1, aqui vai ser 1 também. E aqui também vai ser 1. E aqui eu fiz besteira. Aqui é 2, porque não existe posição 3, não é verdade? Então, tá aqui. E a última, que é a outra coluna, a gente vai mudar somente esse 1 aqui para 2, né? Que é a última coluna da matriz. E por último, nós precisamos ver a diagonal. A diagonal é simples. Aqui já não vai ter mais o símbolo de ou, porque é a última verificação. É linha e coluna iguais. 1, 1, aqui vai ser 2, 2. Então, aqui nós temos a coluna 2, aqui nós temos a coluna 3 e aqui nós temos a diagonal. Então, se alguma dessas verificações aqui for verdadeira, significa que ganhou. E quem ganhou, né, a gente vai mudar aqui o valor da nossa flag, que inicialmente ela tá com o valor de false, né? Então, quando mudar, a gente consegue sair do while. Então, aqui a gente vai fazer o system out print ln, falando parabéns, jogador 1 ganhou. Se não, aí a gente vai verificar se é o jogador 2 que ganhou.
Qual que é a diferença aqui do jogador 2? É que ao invés de X, é exatamente a mesma coisa, vai ser um O. Então, aqui, vou mudar o O pelo X. Não vou fazer replace aqui no NetBeans, só para a gente não ter, não correr o risco de mudar outras coisas e bagunçar o nosso programa. Então, vou fazer aqui manualmente. É chatinho, mas só para não correr o risco vai ser manualmente. Tô trocando aqui o X por O. Então, vai ser parabéns, jogador 2 ganhou, a gente também muda. Só que existe uma outra possibilidade. Sabe quando você vai jogar o jogo da velha? Você coloca aqui X, 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 aqui vai ser O e O. Ninguém ganhou aqui. Só que aqui no jogo nós temos a possibilidade de 9 jogadas. Né? Então vai ser jogada 1, jogada 2, jogada 3, jogada 4, até 9 jogadas. Então aqui, olha. E como a gente também tá fazendo o tracking, né? Também tá verificando a quantidade de jogadas através dessa variável aqui. Se o número de jogadas... Então, se o número de jogadas for maior que 9, né? Ou seja, na 10ª vez que alguém tentar for maior que 9, a gente sabe que a gente também vai parar o nosso programinha, porém, ninguém vai ganhar, né? Ninguém ganhou essa partida. É uma outra possibilidade também. Então, a gente fica com essas 3 possibilidades. O jogador 1 ganha, o jogador 2 ganha ou ninguém ganha essa partida. E com isso, minha gente, a gente consegue completar o nosso joguinho da velha. Tá vendo que, mesmo com vários espaços aqui, colocando vários enters, é um programinha de quase 100 linhas, mas é um programinha mais legalzinho que a gente já consegue brincar. Agora vem a parte, é o teste de fogo. Vamos verificar se alguma coisa deu errada. Então, a gente vai jogar. Então, aqui, ó, jogador 1, X, jogador 2 é com o O. Vez o jogador 1, escolha a linha e a coluna. Então, eu vou fazer aqui o joguinho aqui também. Vamos acompanhar aqui. Eu vou escolher aqui. Então, é a coluna 1 e linha 1. Então, a gente vai vir aqui, a linha 1, coluna 1. Então, olha, já estamos colocando aqui um X. E aqui é um caractere de nulo, que é o valor inicial do nosso char, mas é bom que a gente vê que não tem nada dentro dele. Quem estiver rodando esse programinha pelo Eclipse provavelmente não vai ver esse caractere aqui. Agora a vez do jogador 2. O jogador 2, deixa eu ver, ele vai escolher a linha 1, coluna 2. Então, vou botar um O aqui. Vamos colocar aqui, então, a linha 1, coluna 2. Então, já tem aqui um X o O. A vez do jogador 1. Vou colocar aqui para vocês verem, para fazer a validação da entrada inválida. Eu vou escolher a linha 1, coluna 2, que já está aqui com alguma coisa dentro, né? Mas só para vocês verem como o programinha vai se comportar. Então, a linha 1, aqui é a vez do jogador 1, né? Coluna 2. Tá vendo? Posição já usada, tente novamente. E aí ele continua mostrando aqui. Então, vamos de novo, então. A linha 2, coluna 1. Então, já colocou aqui. Aí o jogador 2 vai dar bobeira. Ele vai escolher a linha 2 e a coluna 2 também. Aí o jogador 1 esperto vem aqui, a linha 3, coluna 1. Então, parabéns, o jogador 1 ganhou. A gente pode fazer a mesma coisa aqui com o jogador 2, fazendo o jogador 2 ganhar. Ou então, a gente também pode fazer a validação, se aquela questão das jogadas, no caso de ter um empate, né? Então, eu vou fazer aqui um joguinho para empate. Vai ser linha 2, 1. Aí vai ser linha 3, coluna 1.
Aí aqui depois vai ser coluna 1, linha 1, coluna 2. A linha 2, coluna 2. A linha 3, coluna 2. A linha 1, coluna 3. A linha 2, coluna 3. E, opa, vai dar um jogador aqui. Ai, que besteira, fiz besteira, peraí. Então vai ser aqui 3, 3. Deu jogador 1 de novo, que foi pela... Bom, peraí, vamos tentar aqui. Tentar de novo. 1, 1, 2, 1, 3. Aí aqui eu vou colocar já no meio 2, 2, 3. Não, coluna linha 3, coluna 2. Aí aqui depois vai ser coluna linha 1, coluna 2. Vai ser a linha 1. Ai, que besteira. Linha 2, coluna 1. E aí depois o jogador ali, ele vai na linha 2, coluna 3. E ali ele vem para a linha 3, coluna 3. Aí agora sim vai dar empate com a linha 3, coluna 1. Então ninguém ganhou essa partida porque deu empate. Então a gente consegue ver fazer todas as verificações de qualquer possibilidade de ganhar aqui e também quando ninguém ganha essa partida. Bem, pessoal, com isso a gente fecha a correção dos exercícios da aula 20. Eu espero que vocês tenham gostado de fazer um exercício que é um pouco mais divertido pra gente escrever, né? Pra gente desenvolver o programinha e também pra gente fazer o teste, porque quem não quer fazer o teste com joguinhos. O código fonte, para quem quiser, como sempre, está no GitHub, está disponível tanto para o Eclipse quanto para o NetBeans. O link do curso com todas as aulas publicadas está na tela, também vou deixar na descrição do vídeo. Para quem quiser entrar em contato. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido essa correção dos exercícios. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E se vocês curtiram a correção desse exercício, por favor, dê um joinha para poder ajudar na divulgação do curso. E até a próxima!